A paz do Senhor Jesus, eu vim te fazer um convite especial e eu tenho certeza que você vai aceitar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas das vezes nós recebemos convite para diversas coisas, não é verdade? Mas eu vim aqui com um convite diferenciado do céu, para a minha e para a sua vida. Para junto nós adorarmos, louvando e adorando, bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. Eu não sei se você recebeu algum convite no dia de hoje para fazer algo, talvez para ir no comércio, talvez para ir em uma loja, um aniversário. Mas eu vim te convidar a adorar, eu vim te convidar a exaltar. Seja muito bem-vindo por aqui. Eu deixo a paz de Cristo Jesus. Vamos louvar e exaltar o nome dele. Glória a Jesus. Aleluia. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegada ao teu coração, em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama e os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tenho certeza que você também quer habitar nessa presença, nesse lugar tranquilo, nesse lugar que você pode se esconder e se refugiar, nesse lugar que você sabe que está seguro, que você sabe que é um aconchego para a sua alma. Louvado é Jesus. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegada ao teu coração, em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama e os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar,
descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluia, Jesus. Queremos, Deus, habitar, Senhor, na tua presença, Deus. Estamos aqui porque entendemos, Deus, a tua soberania. Porque entendemos que não há lugar melhor para estar do que aos teus pés, do que na presença do grande eu sou. Por isso nós declaramos, meu Deus, aleluia, que nós queremos, nós precisamos e nós anseiamos estar aqui, Senhor. Porque não há lugar, meu Deus, aleluia, mais seguro. Não há lugar, meu Deus, mais aconchegante. Não há lugar, meu Deus, aleluia, melhor, Senhor, do que nos braços do Senhor Jesus. Eu quero glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus da minha vida, é o Deus da sua vida. É o Deus da minha casa, é o Deus da sua casa. É o Deus que pode tudo. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, porque em tudo Ele é fiel. Em tudo Ele é santo, em tudo Ele é bom e eu glorifico o nome dEle. A temperatura caiu um pouquinho, por isso eu estou com a voz um pouco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como se eu estivesse falhando, mas eu creio que os céus, Ele vai falar contigo e vai falar comigo. Eu peço só um pouquinho de paciência. Louvado seja Deus. Mas eu creio que os céus, louvado seja Deus, Ele vai permanecer falando comigo e contigo. Ele vai, louvado seja Deus, se mover aí onde você está e onde eu estou. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Jeremias, no seu capítulo 18. E nós vamos fazer a leitura e eu tenho certeza que Deus Ele é bom, que Deus Ele é fiel, que Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua casa, tem cuidado de tudo aquilo que preocupa o seu coração, de tudo aquilo que porventura, muitas das vezes, te traz ansiedade. Deus Ele vem falar para mim e para você que Ele é cuidador, que Ele é ajudador e Ele cuida de tudo. E no dia de hoje Deus Ele trouxe a minha lembrança, essa palavra que está lá no livro de Jeremias, e diz assim, capítulo 18 do livro de Jeremias diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu minha palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ele a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que pretendia fazer em favor dele. Glória a Jesus. Vamos ler até aqui. Capítulo 18 do livro de Jeremias, até o verso de número 10. A palavra do Senhor vem falar que o Senhor tinha uma palavra para passar para o povo de Israel. E a Bíblia vem dizer que então a palavra do Senhor veio a Jeremias, que era o profeta, era o homem de Deus que vivia naquele tempo.
E a Bíblia diz que Deus então dá uma ordenância para Jeremias e diz assim: Jeremias, eu quero que você desça à casa do oleiro, porque lá eu quero falar contigo. E a Bíblia vem dizer que então Jeremias ele sai do seu local onde ele está e ele vai até a casa do oleiro, ele vai até a casa daquele profissional que trabalha com barro. E ali quando ele chega, a Bíblia diz assim, versículo 3: Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez. Em outras traduções bíblicas diz assim, o que quer dizer a mesma coisa. Mas o vaso de barro que ele estava formando quebrou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. E Deus ele queria falar, aleluia, para Jeremias, como ele faz, louvado seja Deus, para tratar com a sua nação, como ele faz para tratar com o filho seu. E a Bíblia nos diz que então, louvado seja Deus, Jeremias vê o oleiro trabalhando no barro. Mas Deus usou uma situação para falar com Jeremias o que ele estava pretendendo, aleluia, passar para o povo, para que o povo entendesse. E então, a Bíblia diz que o vaso estragou-se nas mãos do oleiro. E quantas das vezes é preciso Deus me refazer e te refazer, porque nós nos quebramos, porque nós, aleluia, estamos estragados, porque nós estamos precisando de um reparo. E a Bíblia vem dizer que Deus, louvado seja Deus, ele não faz um conserto no vaso que quebrou. A Bíblia diz que Deus ele faz moldando outro vaso de acordo à sua vontade. E muitas das vezes esses processos que nós passamos, essas lutas, é Deus nos moldando em um novo vaso. É Deus fazendo de nós nova criatura. É por isso que muitas das vezes as pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e vai dizer: eu não conheço, louvado seja Deus, essa nova Alessandra, eu não conheço esse novo João, eu não conheço essa nova Maria. Porque Deus, ele nos refaz todos os dias. E muito importante é nós entendermos que nós precisamos descer à casa do oleiro. Descer à casa do oleiro significa, louvado seja Deus, buscar de Deus uma palavra, buscar uma direção, buscar uma resposta. A Bíblia diz que Deus disse assim: Jeremias, desça à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. E Deus vem falar comigo e com você que muitas das vezes nós queremos que Deus nos responda, nós queremos que Deus nos dê um sinal, nós queremos que Deus fale conosco, mas o que nós temos feito? Será que nós de fato temos descido à casa do oleiro? Será que nós de fato, aleluia, temos ido, aleluia, ouvir a palavra do Senhor? A Bíblia vem dizer que então quando Jeremias desce e ele chega na casa do oleiro, então a palavra do Senhor vem a ele. E aí diz assim: então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se. Deus está dizendo: desce na minha presença porque eu quero falar contigo. Desce na minha presença porque eu quero te revelar. Desce na minha presença porque eu quero te moldar. Eu quero te refazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí a Bíblia vem me dizer e te dizer que então Deus diz assim: então o Senhor dirigiu-me a palavra. Olha que lindo. Então quando? Quando ele desceu. Quando ele buscou. Quando ele ouviu a voz de Deus e não endureceu o coração. E quantas das vezes Deus me chama e te chama para o secreto, te chama para o particular. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, assim como Deus chamou Jeremias. Se Jeremias tivesse ficado onde ele estava, ele não teria visto o oleiro trabalhando com barro e Deus não teria falado com ele como Deus falou. E Deus está dizendo assim para mim, para você: desce na minha presença. Venha a mim que eu tenho uma resposta. Venha a mim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu te revelarei. A Bíblia vem dizer que então Deus ele revela algo extraordinário acerca de algo que ele tinha com a nação. E Deus diz assim: da mesma forma como o oleiro refez o vaso, da mesma forma não poderia eu fazer com Israel? E Deus está dizendo para você neste momento: da mesma forma que eu falei com Jeremias que eu poderia fazer com a nação israelita, eu também não posso fazer com você.
Ainda que pareça que não tem remendo, e realmente não tem remendo não. Porque Deus não é um Deus de remendo. Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus que faz tudo novo. E Deus está dizendo, se você crê, não vai ser remendado não. Se você crê, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não vai ser por cima não. Vai vir tudo novo. Aí a Bíblia vem dizer que Deus diz assim: então o Senhor dirigiu minha palavra e diz, versículo 6: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. E Deus está dizendo, assim como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. E eu fico imaginando o oleiro pegando barro e amassando, e amassando, e amassando, e dando formato, e moldando da sua forma, do seu querer e da sua vontade. E eu tenho certeza que o barro, ele não vai ser barro por toda a vida. Chega o tempo que o barro que é moldado vira vaso. Existe um processo? Sim. Aí a Bíblia me diz e te diz que Deus então diz assim: se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. A Bíblia vem dizer que Deus está falando com Jeremias, porque a nação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está pervertida. Aí a Bíblia vem dizer que a nação precisa se converter. E a Bíblia fala que Deus, ele diz, então eu me arrependerei de tudo aquilo que disse que faria. E Deus, ele quer que nós venhamos a nos arrepender todos os dias. Buscar a sua face, buscar a sua presença. Pois a Bíblia também vem dizer que se aquele povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se voltar dos seus maus caminhos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados, então eu, Senhor, perdoarei os seus pecados. Louvado seja Deus. Ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo que ele pode sim refazer a minha e a sua história. Ele pode sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazer algo novo. A Bíblia diz que o vaso se quebrou e Deus fez algo novo. Deus não fez por cima do vaso que já estava quebrado. Sabe por quê? Porque senão teria rachaduras. Porque senão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, teria pontos que teria vazamento. E quando Deus despejar a unção, louvado seja Deus, iria transbordar por onde não devia. E Deus não quer que a unção que ele derrame em mim seja perdida. Por isso é preciso ele moldar o vaso, por isso é preciso, louvado seja Deus, ele restaurar, ele reconstruir, ele fazer tudo novo. E nós precisamos entender que nós precisamos descer na casa do oleiro para sermos refeitos. Muitas das vezes nós queremos levantar sozinho, nós pensamos que nós conseguimos sozinho, e Deus está dizendo, vem na minha presença. Vem na minha presença porque eu vou te moldar, eu vou te fortalecer. Eu vou fazer com que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você seja um vaso de honra. A Bíblia diz que Deus, ele chama Jeremias e diz assim, vai à casa do oleiro. E eu fico imaginando Jeremias caminhando, imaginando, mas o que será que Deus quer falar comigo na casa do oleiro? E quantas das vezes Deus nos manda fazer algo, e muitas das vezes nós achamos que pode ser loucura, coisa da nossa mente. Deus está dizendo, ouve a minha palavra, ouve as minhas instruções. Mas Jeremias, ele conhecia a voz que ele ouvia. E a Bíblia vem dizer que por conhecer Jeremias, então ele foi à casa do oleiro. E quando chegou lá, ele viu o oleiro trabalhando no vaso. E Deus vem dizer que ele tem trabalhado na minha e na sua vida. Deus vem dizer, louvado seja Deus, que ele não está sem trabalhar. Ainda que pareça que se quebrou, ainda que pareça, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não tem jeito.
Ainda que pareça, louvado seja Deus, que é só caco. Eu fico imaginando quando Jeremias viu, aleluia, o vaso se quebrar, o vaso, aleluia, como está escrito aqui, estragado. Quantas das vezes nós estamos assim? Quantas das vezes nós precisamos ser refeitos devido às lutas, devido às dores? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, devido às cicatrizes da vida. E nós precisamos ser refeitos e Deus está dizendo assim, vem a mim. Vem a mim. A Bíblia diz que o Senhor diz assim, que se uma nação for uma nação que é pecadora, for uma nação que não segue a sua palavra, mesmo assim se converter, ele vai refazer. E a Bíblia também vem dizer que mesmo que Deus, aleluia, ele tenha abençoado a nação e essa nação se corromper, ele se retirará. E um exemplo sobre isso é a vida de Saul. A Bíblia diz que Deus ele ungiu Saul, mas a partir do momento que Saul perdeu a graça, que Saul perdeu a presença, a Bíblia diz que Deus ele tirou a unção. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o que está escrito aqui, lá em Jeremias capítulo número 18. Que quem não tem pode receber, e quem tem e desfaz, quem tem não dá valor, pode perder. A Bíblia diz que Deus diz assim, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Louvado seja Deus. E se em outra nação eu decretar que uma nação, um reino, seja edificado e plantado, e esta nação não seguir conforme a minha palavra, achar que porque está abençoado tem que ser de qualquer jeito. Aí diz assim, então me arrependerei do bem que pretendia fazer em seu favor. E Deus está dizendo para mim e para você, é muito necessário eu e você descermos a casa do oleiro. Por quê? Para que nós não venhamos a ser essa nação que esquece. Essa nação israelita que esqueceu. Pelo que Deus ele teve que falar com o profeta Jeremias. Para que o povo se convertesse. Porque ele poderia fazer como ele fez. Como o oleiro fez com barro. Ele poderia fazer tudo novo e de novo. E Deus vem dizer que ele tem tudo novo para mim e para você. Mas é necessário eu e você descermos a casa do oleiro para ouvir o Senhor. Assim como Jeremias fez, ele foi. E quando chegou lá, ele ouviu. Ele ouviu uma instrução. Preste atenção nas coisas à sua volta. Preste atenção porque por diversas vezes Deus ele vai falar de uma forma tão simples. Que pode parecer até, aleluia, que não é Deus. E muitas das vezes pode passar despercebido por você e por mim. Você acha mesmo que Deus vai ficar o dia todo sem falar contigo? Sendo Deus o teu pai, será que você que tem filho, louvado seja Deus, ou você que é filho, passa o dia todo sem falar com seu pai ou com sua mãe? Não. E muitas das vezes nós estamos perguntando, Deus, fala comigo, mas será que nós temos descido a casa do oleiro como Jeremias desceu? Como Jeremias, aleluia, entendeu que precisava ir, porque somente mediante a ida ele iria ouvir as instruções, ele iria ouvir o que ele deveria passar para o povo, ele iria ouvir o que Deus queria, aleluia, daquela nação israelita. E Deus está dizendo para mim e para você, aleluia, desce a casa do oleiro, porque lá eu te mostrarei. O que Deus vai te mostrar, meu irmão, eu não sei. O que Deus tem para te responder, eu também não sei, porque é entre você e Deus. Mas Deus vai dizer para você, desce a casa do oleiro, desce na minha presença, para que eu possa te mostrar o que eu tenho, para que eu possa te mostrar os mistérios. Oh, louvado é Jesus. Deus está dizendo, vem à minha presença, porque eu quero falar contigo, eu quero te mostrar. Preste atenção. A Bíblia diz que quando Jeremias chegou na casa do oleiro, ele estava trabalhando na roda e a Bíblia diz que então o vaso caiu. E então, mediante a todo aquele cenário, Deus ele falou com Jeremias. Deus vai trazer a lembrança aí neste momento agora, alguma coisa que aconteceu durante o teu dia. Que Deus queria falar com você por intermédio daquela situação.
Talvez tenha passado despercebido porque você não entendeu que era Deus querendo falar contigo. Preste atenção nos detalhes, preste atenção. Porque o Espírito Santo, ele sempre tem uma forma de falar. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo, quando Jesus foi batizado, desceu em forma corpórea de pomba. Deus, ele sempre vai dar um jeito. E aí a Bíblia diz que então a pomba, louvado seja Deus, do céu se ouviu uma voz que dizia: este é o meu filho querido. Este é o meu filho amado de quem eu me comprazo. Louvado é Jesus. A Bíblia vem dizer: louvado seja Deus. Que em uma batalha, quando Josué estava ali, louvado seja Deus, lutando para conquistar a terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido, a Bíblia vem dizer que o sol parou. O sol parou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes Deus, ele vai falar por intermédio de um sonho. Deus, ele vai falar por intermédio de uma situação. Preste atenção. Jeremias, ele prestou atenção, porque a Bíblia relata que ele conta. Ele viu, aleluia, o vaso se quebrar. Diz assim, louvado seja Deus. E o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Sabe por que Jeremias, ele conta? Porque ele viu. E ele viu porque ele estava prestando atenção. Porque ele entendeu que Deus queria falar algo. E Deus, ele quer falar contigo e comigo. Mas eu e você precisamos estar atentos e alertas para entender o falar de Deus. Deus, ele tem suas maneiras. A sua forma, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de falar. E nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés por intermédio de uma sarça. Chamou a atenção dele por intermédio de uma sarça. Eu quero glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Porque a presença do Senhor, ela é tão soberana, ela é tão maravilhosa, ela é tão suave, que por diversas vezes Deus vai estar ali em uma situação no seu dia a dia, dizendo para você: preste atenção em algo que aconteceu, que eu estou querendo falar. Eu estou querendo ministrar no teu coração. Eu estou querendo trazer uma resposta para ti. E muitas das vezes nós estamos esperando que Deus use alguém. Que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fale conosco, né? Que nós possamos ouvir, de fato ouvir, como você me ouve aqui agora. E Deus está dizendo: eu falo de diversas formas. Preste atenção. Porque eu sou soberano. A Bíblia vem dizer que Jesus, ele falava muito por intermédio de parábolas. E quem estava no Espírito conseguia entender. Mas quem estava ali somente para arrazoar, somente para criticar, somente para dizer que ele não era o Cristo, ficava confundido. Muitas das vezes Deus, ele vai falar contigo dessa forma justamente por isso. Porque tem pessoas à sua volta que não pode ouvir aquilo que Deus, ele tem contigo. Que não pode saber aquilo que Deus, ele quer te mostrar. E muitas das vezes você está esperando que alguém fale com você diretamente no meio de todos. E Deus está dizendo: eu quero um particular com você. Eu quero falar a sós contigo. A Bíblia diz que Jeremias, ele desceu. E por ele ter descido, ele viu. E por ele ter visto, prestado atenção, ele ouviu o que Deus estava querendo falar. E o que Deus vem dizer para mim e para você é: preste atenção. Porque por diversas vezes você me faz várias perguntas. Por diversas vezes você me questiona. Por diversas vezes você quer respostas. E eu tenho dado. Mas muitas das vezes tem passado despercebido. Despercebido porque
Nós queremos que Deus ele fale do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora. E Deus está dizendo, não é do seu jeito, é do meu jeito. Deus ele tem sempre uma forma extraordinária. E eu quero louvar a Deus por esta palavra, porque é um despertamento para mim e para você. É um despertamento comigo e contigo. Quantas das vezes Deus fala comigo durante o dia em situações e eu só venho perceber depois. Quando eu me ligo no trono, quando eu clamo, quando eu começo a buscar. E ali Deus ele começa a me lembrar de coisas que aconteceram para que eu venha entender que Ele queria falar, que Ele queria me mostrar algo e que eu estava desatenta. É preciso nós nos atentarmos na presença do Senhor Jesus. Nos atentarmos nos detalhes, porque Deus ele é um Deus detalhista. E você quer ver onde fala que Deus é detalhista? Lá no livro de Levíticos, louvado seja Deus, no livro de Números, que vem falar acerca do tabernáculo, vem falar acerca da construção. Nós vamos ver como Deus orienta Moisés na forma que ele deve construir o tabernáculo, na forma que as coisas têm que ser. Deus ele dá medidas exatas. Deus ele diz como é que ele quer a largura, como é que ele quer, louvado seja Deus, a altura, quanto vai medir as cortinas, quanto vai medir o pórtico, quanto vai medir a entrada, quanto vai medir o local santo. Deus ele fala sobre os utensílios do altar. E ele descreve direitinho como cada coisa tem que ser, com madeira, com ouro, revestido. Ele diz quem pode entrar, quem não pode, até onde ele delimita. Deus ele é detalhista. E talvez você e eu estejamos esperando Deus falar de uma forma, sabe? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus está dizendo, presta atenção nos detalhes, ainda que pareça pequeno. A Bíblia vem dizer que quando Deus mandou um sinal para Elias, a Bíblia diz que havia 3 anos, louvado seja Deus, e meio que não chovia. E a Bíblia diz que então Elias começa a orar e Deus manda um sinal de chuva. Sabe qual foi o sinal de chuva? Uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Você sabe o que é a palma da mão de um homem, meu irmão? É só isso aqui, ó. E esse foi o sinal. Se fosse um olho humano, normal, natural, e olhar para aquela nuvem pequenininha desse tamanho aqui, do tamanho da palma da mão de um homem, só isso aqui. O homem natural iria olhar e ia dizer, vixe, não ia nem enxergar. Mas o homem que tinha fé mandou o rei descer porque ia chover. Ele disse assim, olha, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que vem chuva do céu. E talvez eu e você estejamos esperando grandes sinais. Quando Deus está dizendo, crê no pequeno. É por isso que a Bíblia vem dizer que fiel fosse no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Por quê? Porque quando você crê que mesmo no pouco, Deus ele pode, louvado seja Deus, multiplicar. Quando você crê que mesmo sem ver sinal, louvado seja Deus, Deus vai trazer uma resposta. Deus está dizendo, presta atenção nos detalhes, nos mínimos detalhes. Eu fico imaginando Deus falando com Abraão e dizendo, olha para o céu. E Abraão olhando e Abraão vendo estrelas. Para Abraão era só estrelas, mas quando Deus disse, farei, aleluia, da tua descendência como essas estrelas. Abraão então entendeu. Por que as estrelas, por que o céu estava tão estrelado naquele dia. Abraão entendeu por que existia tanta estrela no céu naquela hora. Mas a princípio, quando ele olhou, ele só estava vendo estrela. Mas Deus mandou ele olhar para o céu e ele olhou. Quem sabe Deus está dizendo, olha para isso aí que você tanto quer, que eu posso fazer. É um detalhe, meu irmão. É um detalhe, minha irmã, que Deus ele confirma. É nos pequenos detalhes que parece que não é nada. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus por esta palavra.
Porque enquanto nós, louvado seja Deus, descermos a casa do oleiro, o Senhor, Ele vai sempre falar conosco. Eu glorifico o nome do Senhor, porque em tudo Ele é bom. Deus te abençoe, fique na paz, fique com esta palavra. Está lá no livro de Jeremias, no capítulo de número 18, nós lemos do versículo, louvado seja Deus, de número 1 até o versículo de número 10. Que vem dizer que Deus convida o profeta a descer à casa do oleiro, porque lá Deus queria falar. Desce à casa do oleiro, porque Deus também quer falar contigo. E presta atenção nos sinais, porque nesses sinais, Deus também está falando. Deus é um Deus que Ele confirma. É por isso que a Bíblia vem dizer que José sonhou 2 vezes. Olha o sonho aí de novo. Deus, Ele sempre confirma. Deus te abençoe poderosamente. Medite nesta palavra e tenha certeza que quando você desce à casa do oleiro, Ele sempre tem uma resposta para o seu coração. Não deixe de clamar, não deixe de orar. Não deixe de acreditar e de crer que assim como o Senhor, aleluia, falou com Jeremias e ele diz, assim como o oleiro refez um vaso, assim também sou eu. Posso refazer. Refazer o quê? A tua história. Refazer o quê? O teu sonho. Refazer o quê? Aquilo que tanto você coloca diante do altar do Senhor. Creia no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Palavra de hoje, livro de Jeremias, capítulo número 18. Deus te abençoe poderosamente. Você que é novo por aqui no canal, que se inscreveu há pouquinho, seja muito bem-vindo. E você que já faz parte da nossa família, receba o meu abraço em Cristo Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu já quero profetizar uma próxima semana abençoada na presença de Cristo, que Ele te livre e te esconda e te guarde de toda aparência do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.